Nós estamos numa série de mensagens chamada Fã ou Seguidor. We're right now involved in a series of messages called Fan or Followers. Nas últimas semanas temos sido desafiados a fazermos algumas perguntas difíceis, And these past few weeks we've been challenged to ask a few difficult questions. confrontarmos algumas mentiras que temos tomado por verdade And muitas vezes, confront some lies that we have taken as truth in our own journey. e também de renovarmos a nossa devoção a Deus como seguidores completamente comprometidos. And ultimately to renew our devotion to be committed followers of Jesus Christ. Não meramente fãs de Jesus, mas seguidores. We want to be not merely fans, but followers of Jesus Na Christ. semana passada, o pastor Peter falou sobre o convite inclusivo de Jesus para todos nós. And last week, Pastor Peter spoke about the inclusive invitation to all of us. E o desafio que, se quisermos seguir a Jesus, And the challenge that if we want to follow Jesus, precisamos negar nós mesmos. we need to deny ourselves. Precisamos carregar, tomar diariamente a nossa We cruz. need to take our cross daily. Porque seguir a Jesus com tudo o que temos vale a pena. Because following the Lord with all that we have is worth it. Hoje à noite nós vamos estar falando sobre intimidade. And tonight we're going to be speaking about intimacy with God. O tema, o título da mensagem é Escolhendo Intimidade. The message theme is choosing E intimacy. eu gostaria de começar com esse vídeo aqui. And I'd like to begin with this video. There's a popular magazine for hikers called Trail Magazine. In their February 2004 issue, they published directions on how to get down from Britain's highest peak. Returning from 4,409 feet requires explicit and detailed directions, especially in bad weather. But if you were to actually follow the directions, they would take you right off the edge of a cliff and into a 1,000-foot drop. At next intersection, turn right. Imagine traveling along, feeling secure and confident, not knowing that the directions in your hand, if actually followed, would lead to your destruction. The truth is, on this trail called life, all of us are following someone's directions. None of us are really blazing our own trail. We all follow a path that has been laid out for us by someone claiming to know the way. The question is, whose directions are you following? What path are you on? De quem são as direções que você está seguindo? Whose directions are you following? Se você quiser se tornar seguidor completamente comprometido, If you'd like to become a completely committed follower, você precisa entender como funciona a intimidade, essa questão de intimidade com Deus. you're going to need to understand this question and how it works, this intimacy with God. Em Lucas, no capítulo 7, nós lemos sobre duas pessoas que tiveram um encontro com Jesus de formas diferentes. We read in Luke chapter 7 about two people that have had two different sort of encounters with Jesus. No primeiro encontro, Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu por nome Simão. In the first encounter, Jesus is invited to eat at a Pharisee's house whose name is Simon. Então Jesus vem para sua casa Jesus comes to his house, e Simão não dá em Jesus um beijo quando ele chega, and Simon doesn't greet him with a kiss. nem ao menos um beijo na mão, como era o costume. He didn't greet him with a kiss on the face nor even a hand, which was the custom of that day. Tipicamente, o costume seria ter lavado os pés do seu convidado, Typically, you would wash the feet of your guests as they arrived, ou ter algum dos seus empregados lavar os pés do seu or convidado. at the very least have your servants wash the feet of your guests. Mas os pés de Jesus também não foram But lavados. Jesus' feet weren't washed. Muitas vezes, quando você recebia um convidado em casa, Many times when you would receive a guest in your home, especialmente alguém que era importante, especially someone that was important, você oferecia óleo para que ele pudesse então colocar, derramar sobre a sua cabeça. you would offer them oil so that they, fragrant oil, to be able to pour over their heads. Esse era o costume. This was a custom, Porém, Jesus não recebeu nada disso. but Jesus didn't receive any of that either. Então Jesus está comendo na casa desse fariseu, So Jesus is eating in the
house of this Pharisee. No meio da refeição chega alguém que não havia sido convidado. And in the middle of the meal, someone who wasn't invited arrives. Imagina só na cultura que nós vivemos hoje. Could you imagine even in our culture that happening? No Brasil, até que a gente ainda aceita, né? Chegar alguém sem ser convidado, e a gente arruma a mesa e recebe mais um. In Brazil, we kind of, that's okay. Someone uninvited arrives, we could, put more water in the beans or something. Mas aqui, se você não for convidado, é melhor não aparecer não. But here, if you weren't invited, you better not show up uninvited. Então, de repente, no meio dessa refeição, chega alguém que não havia sido convidado. So in the middle of this meal, someone arrives. E a Bíblia diz em Lucas 7 que ela era uma pecadora conhecida. And in Luke chapter 7, it says that she was a well-known sinner. Uma mulher que não tinha uma boa reputação. A woman that didn't have a very good reputation. Ela entra então na casa chorando. She comes into the house E ela weeping. se lança aos pés de And Jesus. she throws herself at Jesus' feet. E as suas lágrimas estão então lavando os pés de Jesus, que deveriam ter sido lavados pelo anfitrião da And casa. so with her tears, she washes the feet of Jesus that should have been washed by her host. Com suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus e com seus cabelos ela os enxuga. With her tears, she washes the feet of Jesus, and with her hair, she dries E them. ela começa a beijar os pés de And Jesus. she begins to kiss Jesus' feet. Então ela pega um frasco de perfume muito caro e unge os pés de Jesus. She takes this vase of very expensive perfume, and she anoints his feet. Eu quero que a gente congele essa história, repose na história por um momento, I'd like you to hit pause or freeze the scene. porque nós vamos voltar para ela um pouco mais tarde. We're going to come back to it in a little while. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre intimidade. And now I want to speak to you a little bit about the word intimacy. Eu não sei se você sabe disso ou não, I don't know if you know about this or mas not, quando um bebê nasce, ele chora muito. but when a baby is born, he cries a lot. Eu não sei de vocês, mas o nosso chorava bastante. I don't know about you, but our kids cried a lot when they were born. Um recém-nascido não tem outra maneira de se comunicar, o que deseja, a não ser através do choro. Newborns have no other method of communicating if not by crying. E qual pai aqui, que quando seus filhos eram bebês, And what for parent here, that when your children were small, father, father, que quando eles estavam chorando, nunca sabia o que tinha de errado. what father here never knew what was wrong with the baby when it was O filho crying? começava, o neném começava a chorar, você nunca conseguia descobrir o que é que estava acontecendo. Perhaps you just never figure out what was going on. Você tentava entender o que eles queriam, You tried to understand what they wanted, mas simplesmente não conseguia decifrar o problema. but you simply couldn't decipher, figure out the problem. E daí, quando você já não sabia mais o que fazer, você partia para o método de eliminação. And so when you didn't know what to do anymore, you started with the process of elimination. Segura o neném no colo, You hold the baby, começa a balançar um pouquinho, ver se o neném vai dormir. you start to rock them and see if they want to sleep. Não funciona, você não queria, mas você acaba oferecendo a chupeta. That didn't work, then you might not have wanted to, but you give them the pacifier. Não funciona, você então dá a mamadeira. If that doesn't work, then you give them a bottle. Aí você troca a fralda. Then you change the diaper, Nada disso funciona. and nothing's working. De repente você começa a cantar todas as músicas que você lembra que a sua mãe cantava para And você. you try to remember all the songs and lullabies your mom used to sing to you when you were a child. Nem o Discovery Channel Kids funciona. Not even Discovery Channel kids will work at this point. E você não sabe o que fazer para essa criança parar de chorar. And you don't know what to do to help this child Mas stop por crying. outro lado, a sua esposa sempre sabia o que estava de errado. But on the other hand, your wife always knew what was wrong. Ela ouvia o choro, ela dizia, o neném está cansado. She'd hear the cry and she'd say, Só precisa de um cochilo que vai melhorar. just need a little nap, you'll get better. Ah, não, isso aí é choro de fome, precisa só dar mamadeira. It's hungry, I just need to give him a bottle. Ou então ela falava assim, tá com a fralda suja, é o papai que precisa trocar. Or she might say, oh, he's got a dirty diaper, I think that's a job for daddy. A esposa sempre sabia, as mães sempre sabem o que acontece com os It filhos. seems like mothers are always attuned, they know what's going on. As nossas esposas têm uma conexão com os nossos filhos muito grande. They have a very deep and great connection with their Uma children. conexão íntima com as crianças. It's an intimate connection. E de fato quase que não existe relacionamento mais íntimo do que a mãe e o bebê.
So much so that there is no more intimate relationship than a mother with its child. Porque uma mãe é capaz de entender os desejos, as necessidades da sua criança de uma maneira que ninguém mais pode. She's capable of understanding the needs and the wishes of a child that seemingly no one else can. Eu acredito que esse relacionamento íntimo entre a mãe e o neném And I believe that this interrelationship between the mother and the é child uma ilustração perfeita que nos ajuda a entender um pouco melhor o que é intimidade. is a perfect picture that helps us understand what intimacy Eu truly is. poderia ler para você a definição de intimidade no dicionário. I could read to you the definition of the dictionary, Explicar talvez a origem da palavra ou como ela é utilizada. explain to you the origin of the word or how it's supposed to be used. Mas a menos que você já tenha testemunhado ou vivido um tipo de relacionamento assim, você não vai conseguir entender os significados. But if you haven't lived an intimate experience in your life, you won't be able to understand its meaning. Gostaria de fazer 3 considerações sobre intimidade hoje à noite. I'd like to make 3 considerations about intimacy Primeiro é this que evening. Deus te conhece intimamente. First is that God knows you. Queria que você intimately. fechasse os seus olhos por um momento. If you would bow your heads with me for a moment, close your Queria eyes. que você ouvisse mais uma vez. And I'd like you to hear that once again. Deus te conhece intimamente. God knows you intimately. O Senhor conhece você como ninguém mais conhece. He knows you like no one else can. O Senhor te conhece intimamente. The Lord knows you intimately. Provavelmente, irmãos, a melhor palavra encontrada na Bíblia para intimidade é a palavra conhecer. Perhaps the best word in the scriptures to describe what intimacy is the word to know, knowledge. Você pode abrir seus olhos. A palavra, You can open your eyes. right, a Sorry. palavra intimidade. You don't have to be with your eyes closed the entire sermon. Você não precisa ficar com os olhos fechados o sermão inteiro, senão não quer ninguém dormindo do seu lado ainda. You don't need a neighbor sleeping beside you, I guess. A palavra intimidade, ela é usada pela primeira vez no contexto de relacionamento entre homem e mulher. The word intimacy is first and foremost used in the context between a man and a woman. Gênesis 4, onde diz: Genesis 4:1 says, conheceu Adão a Eva, sua mulher. and Adam knew his wife Eve. E a palavra conhecer no hebraico é a palavra yadá, And the word to know someone, know in Hebrew, is the word yada, que quer dizer conhecer e ser conhecido completamente. which is to know and to be known completely. Existem outras palavras no hebraico que poderiam ter sido usadas para descrever esse texto aqui. There are several other words in the Hebrew language that could have been used to describe this text. Que poderia ter sido usadas para falar sobre o ato físico ou da procriação. That could have been used to describe the act of procreation with a physical aspect. Mas a intimidade aqui se refere ao relacionamento entre o marido e a mulher. But intimacy in this context is referring to marriage relations between a man and a woman. Essa ligação íntima em todos os níveis. That intimate, close connection at all levels. Conhecer e ser conhecido. To know and to be known. Deixa eu te dar um exemplo, Let me give you an example. que talvez vai ser um pouco surpreendente para você. Perhaps a surprising example. No restaurante, sentado à mesa, você vê um casalzinho jantando juntos. Perhaps you're in a restaurant and you see this couple having dinner together. Parece que eles acabaram de se casar Maybe they just got married. e eles estão segurando a mão um do outro They're holding each other's e hand. fica abraçando, And they embrace one another. gargalhadas e contando histórias. And they laugh and tell stories. A comida começa a esfriar e eles ainda estão conversando. The food grows cold and they're still talking to one Quem another. se lembra da primeira vez que você saiu para namorar o seu marido e era assim, né? How many of you remember the first time you went out with your loved one? You don't have to answer. E de repente, aquela conversa toda, podia ficar a noite inteira conversando. It seemed like you could talk for the whole night long. Daí você olha para outra mesa e vê um casal de idosos. And then you switch to another table and you see an elderly couple. Provavelmente já estão casados há muitos anos. Probably married for a long, long time. Passaram décadas das suas vidas juntos. Perhaps spending decades of their lives together. Eles não dizem uma palavra. They don't say one word to each other. Nada. Nothing. Daí você pensa, que triste. Oh, that's As so pessoas sad. começam assim, todas empolgadas, conversando,
other, fazendo carinho, segurando a mão, holding each other's hand. com tanta história para compartilhar. So many stories to share. Então, décadas mais tarde, And decades later, terminam como esse casal simplesmente em silêncio, sentado um do lado do outro. you end up a couple like that, simply in silence, sitting in front of one another. Porém, a realidade, meus irmãos, However, the fact of the matter here, beloved, é que esse casal de idosos is that this elderly couple entendem de intimidade de uma maneira muito mais profunda que esse casalzinho novo. understand intimacy in a far deeper way than this younger couple. Eles são capazes de se comunicar um com o outro sem precisar dizer nada. They're able to communicate with one another without the need for words. Para eles simplesmente estarem juntos é o suficiente para que haja essa conexão. For them, simply being together is sufficient for there to be São a connection. capazes de se conectar porque eles têm intimidade com o outro. They're capable of connecting one another because they have intimacy. Conhecem e são conhecidos They do outro. know and they are known of one another. Se nós mapearmos o uso da palavra Yadá no Antigo Testamento, If we map out the use of the word yada in the Old nós Testament, vamos encontrar várias vezes we'll find several times que essa é a mesma palavra usada para descrever o relacionamento de Deus conosco. that it's the same word used for the relationship between God and us. Super interessante. So interesting. Várias vezes essa palavra Yadá ela é usada para descrever como Deus quer te conhecer. Many times the same word is the word used for the way in which God wants to know E you. como Ele quer ser conhecido por você. And equally how He wants to be known by you. A mesma palavra, It's the same a word. mesma conexão usada para descrever o relacionamento entre homem e mulher It's the same connection to refer to the connection between a man and a woman. é usada para descrever como Deus quer te conhecer. It's the exact same word to describe how God wants to know you. Nosso relacionamento com Jesus, Our relationship with God, se quisermos ser seguidores completamente if you comprometidos, want to be a completely committed follower, não se resume a uma aventura de final de semana. will not be just a weekend adventure. Não é um simples encontro casual. It isn't a casual encounter. Não é parte de você. It's not just a part of your life. Não é só quando você acha que pode. It's not only when you think you can. É conhecer plenamente. It's to know clearly. É um relacionamento de intimidade. It's an intimate relationship. Davi usa a palavra Yadá umas 6 vezes para descrever como Deus nos conhece no Salmo 139. And in Psalm 139, King David uses this word yada 6 times to describe the relationship between God and man. Está ali na tela, 139. It's up on the screen, 139. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it. Senhor, tu conheces. Lord, you know Tu us. conheces, tu conheces. He knows us. He Davi knows us. tem esse relacionamento íntimo com o Senhor. David has this intimate relationship with God. E é assim que ele se relaciona com Ele. And in this way, he related Ele with diz: our Lord. Senhor, o Senhor conhece todos os meus pensamentos. Says, Lord, you know all of my O thoughts. Senhor conhece os meus You caminhos. know all of my O ways. Senhor conhece a minha dor. You know my pain. O Senhor conhece os meus And you desafios. know my O challenges. Senhor conhece as minhas You know frustrações. my O frustrations. Senhor me conhece completamente. He knows me completely. Mas Deus não quer apenas te conhecer completamente. But God doesn't want to just know you completely. Ele quer ser conhecido por você. He wants you to know Him. Deus quer que você o conheça. God wants to be known by you. Deus quer se revelar a
a você. Another way of saying that God wants to reveal himself to you. Deus nos conhece intimamente e profundamente, He knows us intimately and profoundly, mas Ele nos convida a conhecê-lo. but he invites us to know him. Por alguma razão, For whatever reason, Criador dos céus e da the terra, creator of heaven and earth, Senhor do the universo, Lord of the universe, nos faz um convite. has invited Ele abre o seu coração you and I. He opens his heart e Ele diz: eu quero que você me and conheça. he says, I want you to know me. Me conheça por completo Know me e completely. mais de perto do que qualquer outra pessoa que você conhece. And I want you to know me closer than you know anyone else. Eu quero que você conheça o meu I coração. want you to know my heart. Quero que se conecte comigo num nível que só pode ser I alcançado want you to connect with me in a level that can only be reached através da mais profunda intimidade. through the greatest type of Quero que intimacy. você me conheça plenamente. I want you to know me completely. Mas a realidade, irmãos, é que muitos de nós temos dificuldade em lidar com intimidade. But the truth is, beloved, that many of us have difficulty trying to relate to this intimacy. Nós somos muito bons em evitar esse assunto. We're kind of really good at avoiding this subject. E uma das reações mais comuns a essa aversão à intimidade é o medo. And one of the common reactions to this aversion is fear. Porque a intimidade, ela exige vulnerabilidade. Because intimacy requires vulnerability. Muitas pessoas temem intimidade com outros e com Deus. Many people fear intimacy with each other and with God. Porque elas sabem que a intimidade e a vulnerabilidade e a dor, elas andam juntas. Because they know that intimacy or vulnerability and pain, they go together. Eles entendem que se forem se deixassem conhecer, Because they understand that if you allow yourself to be known, vulnerabilidade e a dor, elas andam juntas. that vulnerability and pain, they walk together. Lembra da mulher de Lucas 7? Do you not recall that woman in Luke chapter 7 Lemos no começo da that história. we read in the beginning of the Ela story? era uma mulher que tinha uma má reputação. She was a woman that had a bad reputation. Ela sabia que tinha pecados na sua vida que a fazia indigna de tocar Jesus. She knew she had sin in her life that made her unworthy to even touch Jesus. Porque todos de nós também nos encontramos na mesma situação. Because all of us are in the same situation. Nós sabemos que Deus vai olhar para nós e vai encontrar algumas coisas de que Ele não está, que Ele não aprova. We know that God, with His all-knowing eyes, will look upon us and will find things that He doesn't approve of. E nós temos medo então dessa vulnerabilidade. And we can have fear of that Mas eu queria que vulnerability. você ouvisse isso aqui agora. But I'd like you to tune your ears and listen to this now. Seguidores, Followers não fãs, that aren't fans. not fans. Not fans. Seguidores, não fãs. Followers, not Eles fans. sabem que tem muito mais a ganhar They know that they have so much more to gain dessa intimidade com Deus. from this intimacy with God. Porque eles sabem que o Senhor está presente. Because they know that God is present Durante qualquer dificuldade, during any difficulty. eles sabem que o Senhor está do seu lado. They know that God is beside you. E este conforto de saber que Deus está com você And this comfort of knowing that God is with you só acontece através da intimidade. only happens through intimacy. Precisamos estar dispostos a deixar-nos conhecer pelo Senhor. We need to be willing to be known, to allow ourselves to be known by God. Por último, irmãos, Finally, brethren, fãs, eles querem conhecimento. fans want Os knowledge. seguidores, eles escolhem intimidade. And followers choose intimacy. Fãs querem somente conhecimento, Fans, they just want head knowledge. mas os seguidores, eles escolhem intimidade. But followers, they choose intimacy or A relationship. realidade é que, como igreja, nós temos falhado em desenvolver esse tipo de intimidade. The truth is that as a church, we've failed in developing this sort of E, intimacy. em vez disso, nós temos criado um sistema que se focaliza no aprendizado, no conhecimento. Instead of this, we focused on a system that appreciates head knowledge. Nós temos diversos materiais, estudos bíblicos que nos ajudam a conhecer mais a Deus. We have so many Bible studies and materials and tools that help us to know God more. Escolas cristãs,
Christian schools, desde o ensino primário até as escolas de pós-graduação, from kindergarten to master's programs, têm oferecido cursos diferentes que estudam Deus. have offered different courses of study about God. Teologia, Theology, exegese, grego, hebraico. exegesis, Greek, Hebrew. Estudamos Deus, queremos conhecer mais Deus. We study about God and we want to know more about Him. E eu não estou dizendo, irmãos, que conhecimento não é importante. And I'm not saying that knowledge is not important. O estudo, o aprendizado da palavra de Deus é extremamente importante. Understanding of the Word of God is extremely important. Jesus fez referência. Jesus made reference. Ele leu e citou passagens do Antigo Testamento Jesus made reference to the scripture he read and he cited very que various prova passages que ele também estudou a palavra de Deus com muito zelo e muita diligência. that prove that he also studied the Word of God with much zeal and diligence. Porém, não podemos esperar que o conhecimento substitua a intimidade. However, we cannot deceive ourselves in thinking that head knowledge substitutes intimacy. Conhecimento não substitui intimidade. Head knowledge does not substitute intimacy with God. Eu imagino que nós tentamos substituir conhecimento por intimidade porque o conhecimento é muito mais fácil. I imagine that we have a tendency of doing this substitution because head knowledge is easier. Não requer de nós It vulnerabilidade. doesn't require vulnerability. Podemos dizer, eu conheço muito sobre Jesus. Oh, I know a lot about Jesus. Tem muito ateu que conhece muito sobre Jesus, talvez mais do que muitas pessoas que estão sentadas nas igrejas. There are many atheists who know a lot about Jesus, perhaps even more than you and I. Mas o conhecimento não substitui intimidade. But the knowledge or understanding does not substitute intimacy E é with God. exatamente assim que se encontrava Simão, da história que também nós lemos lá em Lucas 7. And back to that story in Luke 7, that's exactly how Simon was found. Ele conhecia Jesus e os seus ensinamentos e ele queria aprender mais. He knew Jesus and of his teachings, and he wanted to learn more. Ele estava interessado nos ensinos de Jesus, He was interested in Jesus' teaching, mas não estava disposto a deixar-se ser conhecido por ele. but he wasn't willing to allow himself to be known by Não God. estava disposto a se abrir completamente para Jesus. He wasn't willing to open himself completely to Jesus. Simão, ele vê tudo o que essa mulher pecadora faz por Jesus. So Simon, back to the story, he sees everything that this woman is willing to do for Ele Jesus. está presenciando essas suas atitudes extravagantes. He witnesses her extravagant devotion to E a him. Bíblia diz em Lucas 7, no 39, ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. And in the scripture it reads, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he'd know who is touching him and what kind of woman she is, that she's a sinner. Embora ele tenha falado isso para si mesmo, Although he said that to himself in his own mind, Jesus, que conhecia os pensamentos de Simão, respondeu: Jesus, who knew all of the thoughts of man, he responded, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Jesus replied, I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Jesus então vira para ela, lá no final do capítulo, e diz: seus pecados estão perdoados, vá em paz. And so Jesus turns to this woman, and she says to him, at the end of the chapter it reads that he says to her, go, your sins are forgiven, go and sin no more. Simão havia trazido Jesus para uma refeição, Simon had brought Jesus for a meal, mas tudo que ele queria era conhecimento. but all he wanted was knowledge. Tudo o que ele esperava daquele encontro com Jesus era mais fatos sobre quem era esse Jesus.
All he expected from that encounter with Jesus was more facts about him. Ele queria que as coisas permanecessem superficiais, sem que houvesse compromisso. He wanted things to remain superficial, but with no commitment. Mas essa mulher escolheu intimidade. But this woman, she chose intimacy. Ela se abriu para Jesus. She opened herself Ela to Jesus. fez-se vulnerável, She made herself vulnerable, totalmente disposta a se expor e deixar-se ser conhecida por Jesus. completely willing to expose herself and to be known by Que Jesus. você por mais um momento fechasse os seus olhos, nós já vamos terminar. For just one more moment, I'm going to ask you to bow your heads. We're close to finishing. Eu queria que você pensasse sobre a sua própria vida. And I'd like you to think about your own life. Não é para pensar sobre o seu esposo, sobre o seu pai, sobre a pessoa que está sentada do teu lado, sobre o pastor. Not about your spouse or whoever's sitting beside you, not even about your pastor necessarily. Gostaria que você refletisse sobre onde você se encontra no seu relacionamento com Jesus. If you reflect upon where you are at in your relationship with Jesus Christ, Com quem que você se identifica mais? who do you identify with more? Simão ou com essa mulher pecadora? Simon or the sinful woman? Como tem estado o seu relacionamento com Jesus? How's your relationship with Jesus been? Será que você tem estado disposto a deixar que Ele te conheça por completo? Have you been willing to allow Him to know you completely, Sem reservas? without any hindrances? A deixar de lado o medo da rejeição e se abrir completamente para Jesus? To lay aside all hindrances of fear and to surrender yourself completely to Jesus. Será que você está pronto hoje à noite para abraçar esse relacionamento que Ele quer ter com você? Are you ready this evening to embrace this relationship He wants to have with you? Porque esse relacionamento ele traz perdão, Because this relationship brings forgiveness ele nos leva a conhecê-lo e sermos conhecidos por Ele. and it leads us to know Him and to be known by Him. É um relacionamento que somente os seguidores têm o privilégio de experimentar. And it's a relationship that only followers have the privilege of Os experiencing. fãs não chegam tão profundo. Fans don't get that close. Fãs talvez querem os fatos, querem simplesmente conhecer mais sobre Jesus. Fans just want the facts and they just want to know about it. Será que você está disposto a dizer, Senhor, eu quero me entregar completamente para o Senhor? But are you willing to say this evening, Lord, I want to give myself completely to you and Dizer, Senhor, eu surrender. quero te dar espaço para entrar nessa área tão difícil que até eu tenho receio de voltar e de pensar sobre ela. Perhaps to invite the Lord to come into this area of your life that maybe you still have your reservations or hang-ups about. Será que você está disposto a dizer, Senhor, quero me entregar sem reservas? Are you willing to say, Lord, I want to give you, I want to surrender to you completely, Sem reservas. with no reservations? Entregar-te o meu coração. I give you my heart, Os meus dons, os meus talentos. my giftings, my talents, As minhas possessões. my possessions, Os meus sonhos. my dreams, Me render completamente aos teus pés. to surrender myself at your feet, Te conhecer intimamente. to know you intimately. Quero dar a oportunidade para você ter um momento a sós com o Senhor. I want to give you an opportunity to have a moment alone with the Lord. Enquanto você ouve essa canção, que você possa fazer aí mesmo no seu lugar a sua oração, o seu compromisso com Deus. As we listen to the song, I invite you to dialogue with the Lord and talk to Him about your commitment, about how this is going to go forward from now on. Sim, Senhor, essa é a nossa oração de noite. Yes, Lord, this is our prayer this Nós evening. queremos te conhecer, We want to know you prosseguir em te conhecer, and continue to know te you, conhecer intimamente to know you intimately and continually, e nos expormos completamente ao Senhor. and expose ourselves to you, Fazermos
vulneráveis, Allow ourselves to be vulnerable deixar-nos ser conhecidos pelo Senhor, and allow ourselves to be te known, convidar para entrar nas áreas mais íntimas da nossa vida, to invite you to come into the deepest places of our que soul. muitas vezes nós temos mantido o Senhor distante. Many times we've kept you at a distance. Senhor, traga cura, Lord, bring healing to traga us. restauração. Bring restoration. Assim como aquela mulher pecadora recebeu perdão, Just as that sinful woman received forgiveness, nós queremos com ousadia nos aproximarmos do Senhor e sabermos que o Senhor está pronto para nos perdoar. God, we want to boldly come before you knowing that you're ready and willing to Senhor, forgive us. atrai-nos para mais perto de Ti. Draw us closer to you. Faça-nos sensíveis, Senhor, à Tua voz, à Tua liderança. Senhor. Make us sensitive to your voice and to your leadership. Revela a Tua vontade a cada um de nós de uma maneira especial. Reveal your will to each one in a Ao special way. sairmos daqui esta noite, As we leave here tonight começarmos a nossa semana, and we begin our week, que o Senhor nos ajude a encontrar áreas da nossa vida que precisam ser transformadas de sermos fãs para nos tornarmos seguidores. Lord, that you would begin to reveal to our hearts throughout this week the areas in our lives that need to be switched from fans to followers. Abra, Senhor, o nosso coração Open our hearts para conhecer-te mais e mais. to know you more and more. Em nome de In Jesus. Jesus' name.